Olá, meu nome é Júlio Vaz e eu estou aqui para tratar com vocês, fazendo comentários de uma figura penal que está localizada no artigo 218-C. É uma figura recente, ela não tem ainda 2 anos, ela foi incluída e introduzida no nosso Código Penal pela Lei 13.718 do ano de 2018. Ela traz como nome em iuris divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. O artigo 218-C foi produzido com a seguinte redação: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena: reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Ora, este tipo penal vem ao encontro do que toda a doutrina já solicitava. Era uma preocupação social que vários dos comportamentos aí descritos não encontravam nenhuma norma penal que os tutelasse. Agora, os senhores observam esta tipicidade, dando garantias às pessoas que são atingidas pelos comportamentos descritos neste tipo penal. É lógico que a gente tem, ao ler o dispositivo, chamado a nossa atenção pela quantidade de verbos: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. Esse tipo penal tem 9 condutas núcleo, 9 verbos do tipo. A gente observa que, falando-se em classificação doutrinária, nós temos aqui um crime de condutas múltiplas, também chamado de tipo penal alternativo. O crime de condutas múltiplas é aquele que possui mais de um verbo núcleo no tipo penal. No caso, aqui no artigo 218-C, nós temos 9 núcleos do tipo. Observamos que este dispositivo traz, na verdade, já na figura do caput, a constituição de 3 ideias criminosas diferentes. Vamos estabelecer a primeira: o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável. Segundo, o crime de divulgação de cena com apologia ao estupro. Terceiro, o crime de divulgação de cena de sexo ou de pornografia. Sem dúvida nenhuma, a figura penal tem por finalidade proteger a dignidade sexual. Então, estamos protegendo a dignidade sexual ao criar a figura do artigo 218-C. O tipo penal não exige qualidade nem para o sujeito ativo, nem para o sujeito passivo. Ou seja, os senhores podem ter um crime comum para o sujeito ativo, pois admite-se qualquer pessoa, bem como podemos ter um crime comum em relação ao sujeito passivo, pois também não há nenhuma qualidade, podendo o sujeito passivo ser qualquer pessoa. Necessário se faz fazer uma exclusão no sujeito passivo, tendo em vista o Estatuto da Criança e do Adolescente, que cuida nos artigos 240 e 241-A de ideias que são similares às aqui expostas. A gente tem que observar que a vítima deste crime do artigo 218-C deverá ser maior de 18 anos. Porque, se menor, nós teremos a incidência daquelas figuras penais. Uma observação interessante a ser feita neste dispositivo é que muito se fala sobre a questão da imagem, mas nada se fala sobre a questão de áudio. Ou seja,
ocorrendo a divulgação de áudio com conteúdo sexual, nós estamos numa hipótese de atipicidade. Não configura o crime do artigo 218-C, pois este se preocupa com o visual. Tem que conter imagens. Imagens e sons, a gente tem o crime. Apenas sons, a gente não tem a figura do artigo 218-C. Nessa ordem de quem estuda a figura do artigo 218-C, também é muito interessante fazer uma recordação da tipificação criminal de delitos informáticos. Esta é a Lei 12.737, do ano de 2012, que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, em razão da atriz ter sido vítima de comportamento que posteriormente passou a ser tipificado nesta lei. Observando, por exemplo, a invasão de dispositivo informático, previsto no artigo 154-A da Lei Carolina Dickmann. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem a autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Observamos que esta lei ela vai aparecer provavelmente em muitos casos em concurso com o artigo 218-C, pois através da invasão vai ser obtido um material que será divulgado. A gente vai observar com os senhores que este crime é um crime doloso, é um crime intencional. No entanto, o dolo nele previsto é um dolo genérico. A gente vai encontrar o dolo específico apenas no parágrafo 1º. O parágrafo 1º possui a seguinte redação: a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. É possível perceber que foi aí criada uma circunstância específica de aumento de pena, mas há uma finalidade no tipo penal. O agente busca algo no seu comportamento que fica definido no tipo penal, como sendo a finalidade de vingança ou humilhação. O parágrafo 1º vai pedir a relação íntima, o relacionamento amoroso, afetivo entre as partes dentro deste caso. Ora, pode ter sido ainda qualquer prática de ato sexual anterior que tenha gerado a ideia da relação íntima. Vamos observar com os senhores que cônjuges, companheiros, amantes ou qualquer outra pessoa que tenha mantido uma relação íntima de afeto, ela será considerada dentro da ideia do tipo do artigo 218-C, parágrafo 1º. Temos então para o parágrafo a ideia de um tipo penal que em relação ao elemento subjetivo é de dolo específico. Vale lembrar que o dolo específico é a especial finalidade, o especial fim de agir. Vamos observar, então, o fim de vingança ou humilhação. Através da divulgação por um dos parceiros da relação sexual ou por terceiro de imagens de vídeo com natureza sexual, cita-se os sex tapes, os nudes, a gente vai encontrar a intenção do agente de se vingar daquela vítima, de se vingar do sujeito passivo. Essa vingança pode estar se dando por ciúmes, pode estar se dando por rejeição. É o que chamamos de revenge porn, é a pornografia por vingança.
Observamos com os senhores que o tipo penal do artigo 218-C ainda faz a previsão de uma causa excludente da ilicitude, ou seja, não haverá crime. Em que hipóteses? Parágrafo 2º, com a seguinte redação: não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então a gente observa com os senhores que criou-se uma causa excludente da antijuridicidade toda vez que o comportamento está relacionado a um artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica. A gente observa que deve ser utilizado um recurso que impossibilite a identificação da vítima e fica ressalvada que deverá ocorrer prévia autorização no caso da vítima ser maior de 18 anos. Lembramos, no caso da vítima ser menor de 18 anos, mais uma vez, pode haver a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 240 e 241A daquele diploma legal. Neste artigo 218, a consumação ocorre com a realização dos verbos núcleo do tipo, ou seja, com a realização das condutas nele prevista. Essa figura é uma figura de crime formal, ou seja, descreve conduta e resultado e não exige o resultado para sua consumação. Significa dizer, não há necessidade da ocorrência do resultado lesivo, basta que as condutas do tipo penal sejam realizadas e o crime estará consumado. Merece destaque a ideia dos verbos expor à venda, disponibilizar e divulgar, porque estão sendo tratados pela doutrina como verbos de crime permanente. Crime permanente é aquele em que a consumação não tem momento certo e determinado, mas inicia-se com aquele comportamento e permanece prolongando-se no tempo a consumação durante o tempo em que não houver a sua cessação. Então vamos imaginar que se alguém disponibiliza um conteúdo pornográfico em seu site, enquanto estiver ali disponibilizado, a consumação estará se prolongando no tempo. Em relação à tentativa, este crime admitirá a prática de tentativa. Lembramos aos senhores que nas práticas de crimes formais, a tentativa se dá quando a conduta é praticada de forma plurissubsistente, com 2 ou mais atos. Existem ainda aqueles autores que falam sobre o verbo oferecer e reconhecem que no verbo oferecer estamos num crime de conduta, de mera conduta, perdão. No crime de mera conduta não há admissibilidade de tentativa. Então, para os que reconhecem neste artigo 218-C o verbo oferecer como sendo crime de mera conduta, não há a admissibilidade da tentativa. E por fim, ao observar este tipo penal, a gente fala da ação penal. A ação penal, nesta figura, ela é pública incondicionada. Houve recentemente a mudança do artigo 225, que cuidava das exceções de ação penal. Hoje o dispositivo é expresso ao estabelecer que para os crimes previstos no capítulo 1 e 2 do título 6, a ação penal será pública incondicionada.
Eis a figura do artigo 218-C, um crime realmente muito interessante que está bem amoldado aos acontecimentos dos nossos dias atuais e com certeza vai ser de grande aplicação. Muito obrigado por sua atenção.